Bem-vindos ao Amorismo. Para esse vídeo de hoje, eu quero trazer um tema que eu tenho visto muito em grupos onde eu participo e com pessoas com as quais eu converso sobre a capacidade da inteligência do ser humano ter diminuído muito nos últimos tempos. Eu tenho um ponto de vista muito crítico com isso, principalmente porque todas essas afirmações são baseadas em testes de QI. E o teste de QI já foi revelado por diversos estudos, não é o único fator que consegue medir a capacidade de inteligência de uma pessoa. As pessoas usam muito esse tipo de teste porque ele é extremamente cômodo, é simples e é fácil, mas ele também é muito raso para medir a capacidade de inteligência de uma pessoa, porque eu conheço diversas pessoas que não possuem nenhuma inteligência no quesito acadêmico, nem nada do tipo, mas elas têm uma capacidade muito grande de pensamento rápido, de ação imediata e até mesmo habilidade de fala, que é algo que você normalmente aprende na escola. Eu costumo ser muito crítico com essa ideia de que as pessoas têm ficado mais burras conforme o tempo, porque eu vejo que as inteligências das pessoas, elas apenas mudam com o tempo. Elas migram de um campo para o outro. Nos anos 40, por exemplo, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia trabalhar no mato, ela sabia trabalhar com ferramentas e principalmente na área de agricultura. Era uma área onde você tem um trabalho braçal, mas se feito de maneira inteligente, era muito mais eficiente. Já conforme o tempo foi avançando, chegou, por exemplo, a Revolução Industrial. Uma pessoa inteligente, ela saberia já trabalhar mais com maquinários, com itens que você não usasse tanto a força e nem o jeito, mas apenas você soubesse mexer com precisão, no mais básico dos termos falando. Saber trabalhar com precisões milimétricas e ter uma alta capacidade de raciocínio mais matemático mesmo. Aí então nós avançamos para a década de 90, onde as pessoas precisavam de ter inteligência, mas com o lado da programação, com lógica e com principalmente saber falar o inglês, porque as pessoas trabalhavam muito mais nas áreas de programação, que todas as linguagens de programação são baseadas em inglês. Então essa capacidade de aprender o inglês, além de ser fundamental, foi extremamente decisiva para as pessoas se desenvolverem nesse período. As grandes empresas sempre foram americanas. Ao longo do tempo, nós vimos os Estados Unidos terem a capacidade de desenvolver um mercado principalmente baseado no fato de ser um país muito livre para o empreendimento e com pouquíssimas regras. E baseado nisso, os cidadãos americanos têm muito mais flexibilidade para trabalhar, para empreender, para empregar e para exercer qualquer tipo de função. E baseado nisso, foi uma economia que sempre dominou o mundo. Não tem nada a ver com o uso do dólar, nem nada do tipo. Todos os países sempre tiveram muitos sindicatos, muitas pressões para tornar o trabalho alguma coisa muito menos maçante, muito menos chata. E os Estados Unidos sempre foram muito mais livres do que os outros países para isso. Ou seja, até pessoas menos inteligentes conseguiam desenvolver produtos com maior eficácia. Mas isso nem é tema para esse vídeo, é só uma explicação básica e rápida, uma pincelada mesmo por esse tema. Agora, sobre a capacidade de inteligência, ela normalmente migra de um tipo de inteligência específica para outro devido aos avanços que nós temos na sociedade, seja avanços tecnológicos, avanços culturais e até mesmo avanços sociais. Nós nunca podemos ignorar
a capacidade que cada tipo de povo tem para criar um produto, desenvolver alguma tecnologia, mesmo não sendo um país que normalmente tem essa visibilidade. Por exemplo, a Índia. A Índia sempre trouxe grandes médicos, físicos, cientistas, pessoas que mostram uma capacidade de inteligência, principalmente nas áreas de lógica, muito acima das outras pessoas. Aí nós não temos como decidir se é porque a Índia produz muitas pessoas e devido a tentativa e erro acabam nascendo pessoas com muita inteligência e capacidade, ou se tem alguma coisa de especial na cultura deles. Nós não temos como avaliar nenhum tipo desses quesitos. E todos os estudos baseados em QI, eles são baseados em pessoas que nasceram em determinadas regiões. E então, baseado nisso, nós estamos vendo esse efeito das pessoas dizendo que a nova geração parece ser mais burra do que a geração anterior. O que, ao meu ver, nós não temos como medir isso. E em segundo ponto, tem algo que ninguém percebe. A necessidade das pessoas serem inteligentes está diminuindo, muito por causa das tecnologias. Por exemplo, com inteligência artificial, não é nem necessário a pessoa estudar alguma coisa, pesquisar, ler, passar anos e anos vendo sobre um determinado tema. Todo tipo de conhecimento fica baseado apenas na capacidade de procura da pessoa, baseado apenas na necessidade de procura. Ou seja, a capacidade da pessoa ser inteligente pode nem ser um requisito tão importante daqui a 5, 10 anos, por exemplo. Um outro fator que eu vejo também, pelas histórias que eu já li, pelos livros que eu já li, é a necessidade que os mais velhos têm de colocar as pessoas mais novas como se fossem burras, desde sempre. Em vários livros que eu já li sobre a história, as pessoas afirmavam que cada geração parecia mais burra do que a anterior. Mas de fato, como eu mesmo disse no começo do vídeo, não tem nenhuma ligação entre isso. As inteligências das pessoas eram apenas diferentes. Elas tinham que lidar com problemas diferentes e com soluções diferentes. Ou seja, às vezes a pessoa tem uma capacidade de inteligência tão grande quanto a geração passada, mas ela apenas usa isso de forma mais eficiente. Ou seja, em vez de você fazer toda uma conta imensa sobre alguma coisa, você simplesmente coloca na prática e usa outros tipos de habilidade para exercer a mesma função. Se você for reparar, por exemplo, numa coisa, antigamente tinha o arco de Poá e hoje nós temos a furadeira, ou seja, é um avanço imenso. E uma pessoa hoje em dia que pegar um arco de Poá nem sabe como usar, não tem uma capacidade técnica para fazer aquilo ali ser tão eficiente quanto as pessoas conseguiam antigamente. Mas se você trouxer uma pessoa de muito antigamente que trabalhava muito bem com arco de Poá para mexer com uma furadeira, essa pessoa provavelmente vai se perder. Ela não vai ter a mesma capacidade que uma pessoa que mexe com uma furadeira há muito tempo. Ou seja, eles só trocaram de eficiência. Antigamente você levava horas para fazer um furo que hoje você faz em minutos. Fora que a furadeira, além de tudo, exerce muito mais funções do que exercia um arco de Poá. Um outro fator que também nós podemos avaliar nisso é a capacidade que hoje nós temos de pesquisa sobre diversos temas e o quanto isso mexe com a nossa inteligência e com a nossa capacidade de se concentrar em algo. Antigamente, as pessoas, devido ao tédio, a monotonia de não ter nada praticamente para fazer o tempo todo, eram muito mais produtivas. Isso é verdade, não há como discordar.
Porém, hoje em dia, nós somos muito mais eficientes. Às vezes, o nosso trabalho de 10 minutos equivale ao trabalho de uma semana das pessoas antigamente. Até mesmo existe aquele fato que as pessoas falam muito sobre os 10% mais ricos da sociedade terem 90% da riqueza. Eu não discordo que haja isso e nem vejo isso como um problema. Porém, nós podemos observar que os 10% mais pobres das pessoas hoje em dia têm uma qualidade de vida muito maior, têm uma expectativa de vida muito maior. Ou seja, nós conseguimos cada vez mais ser eficientes, mesmo com a mesma quantidade de riqueza. Ou seja, a sociedade, ao longo do tempo, enquanto ela avança, ela não precisa de inteligência, ela precisa de eficiência para se mover e para chegar em novos objetivos, alcançar novas conquistas. A próxima conquista que eu acredito que chegaremos será na quase extinção da miséria. As poucas sociedades que existirão com miseráveis serão apenas sociedades que querem se manter nesse patamar devido à sua própria cultura. E você, concorda? Discorda? Tem algo a acrescentar? Deixa aqui abaixo nos comentários, sempre com amor e empatia. E não se esqueça, quem ama, capitaliza.